Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer uma aulinha hoje? Vamos falar um pouco dessas movimentações aí do preço. Aula essa que eu garanto a vocês que vai clarear muito a cabeça de vocês. Eu já tenho falado muito sobre isso, vocês viram aí na descrição do vídeo, da importância que tem a gente não operar simplesmente o smart money tradicional. A gente tem que entender o que o preço está fazendo, tem que entender qual que é essa movimentação do preço, para que vocês possam, de uma vez por todas, não ficar com viés e não fazer besteira na hora de tomar uma decisão. E hoje foi muito interessante, eu resolvi gravar essa aula, porque a galera se confunde muito, né? E ainda assim eu vi vários inscritos ali no Telegram e alunos até procurando vendas, né? Caçando por vendas sem entender o que o preço está mostrando, tá? Eu vou até dar já uma dica para vocês entenderem, para vocês usarem isso no TradingView, que ajuda a demais entender essa movimentação. É um indicador, é uma ferramentinha simples que funciona espetacularmente bem, tá? Então, primeiro, o que eu quero mostrar para vocês? Primeira coisa é o nosso grupo do Telegram, onde você tem ali todos os nossos tópicos, você encontra tudo que você precisa, tem uma comunidade ali que já tem quase 3 mil membros. A gente fala muito sobre Smart Money, sobre mesas proprietárias, e ali você encontra o tópico específico sobre os cupons de mesas proprietárias. A gente tem aí algumas promoções que estão lá, né? A Bulenox com 91% vai até dia 19/1. A Take Profit prorrogou até o dia 12, até o dia 12/1, a promoção deles, onde você paga $100 e $102 na conta e não paga a taxa de ativação, tá? Então, é um teste assim também. Tem a Hantec que está com 25% de desconto. A Apex está hoje com 50%, não está das mais atrativas, mas eu sempre falo, a galera que aproveitou a promoção da Apex e pegou as contas com promoção e estourou um teste, não cancela, ou faz o reset ou espera o vencimento, porque aí no vencimento vai renovar o teste na promoção e a taxa de ativação, se não tiver uma promoção nova vigente, eles estão dizendo que vão manter as taxas da promoção, seja aqueles $85 ou seja $125. Então, vale a pena para quem pegou contas grandes aí, ou fazer um reset, né? Porque o desconto de 80% no vencimento dá $33,50 e o reset custa $35, né? Lembrando, todas essas contas compradas na promoção, elas permanecem com os dados de promoção, tá? Então, corre, tem aí tudo ali no nosso grupo do Telegram, os links das mesas com os cupons também estão aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem aproveitar, então corram aí, e isso também ajuda a fortalecer o canal. No grupo também a gente tem um tópico só sobre ferramentas e indicadores, onde tem todas as planilhas que a gente usa, os indicadores que a gente tem. Lembrando, todos os indicadores ZIP são indicadores para o NinjaTrader, e o que tiver PFX, né, que vocês sabem, são coisas para o Profit. O nosso foco é NinjaTrader, então a maioria dos indicadores lá são NinjaTrader. O que a gente tem ali para o Profit é o volume com as cores do Wyckoff, né? E aquele Emerson Color, que é as cores de volume no próprio candle, para quem quiser ajudar também, tá? O restante é tudo, a maioria para o NinjaTrader. Inclusive, esse indicador que eu vou falar agora, eu vou estar postando ali também, que é esse carinha aqui, ó, é o Buy Side e Sell Side Liquidity do Lux Algo, tá? Ele marca para nós as zonas de Buy Side e Sell Side Liquidity. E em cima disso é que eu quero estar mostrando para vocês a grande importância que a gente tem no conceito do Smart Money das zonas de liquidez, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco do índice, né? O que aconteceu hoje. Deu ver muita galera querendo vender e não enxergando o que o preço está mostrando, tá?
Porque assim, turma, independente de qualquer coisa, todos vocês aprendem o Smart Money, né? Boss Shock, zona de 50%. Agora, assim, ó, eu tenho visto muita gente marcar bobeira, perder trade, né? Ficar vendo o trem passar por conta daquelas regras básicas que todo mundo ensina no Smart Money, tá? Que é a zona de supply demand dos 50%. Muitas vezes isso não vai acontecer. E aí o que vocês têm que entender não interessa se o preço tá caro ou tá barato em relação a uma região de 50%. O que interessa é o quê? O preço está caro ou barato em relação ao momento. Se o momento do preço é de alta, o que é que você vai fazer? Você vai procurar por alta. E olha como é engraçado, né? Depois eu vou mostrar para vocês o exemplo do Nasdaq, do trade que eu fiz hoje, que claro, é bem mais técnico que o índice, mas o índice funciona também. Porque tem uma coisa que o índice faz e faz muito bem, tá? Que é manipular o varejo para todo mundo ficar caçando topo para vender ou vender e comprar rompimentos, tá? Então tem esse problema. Ele já começou cedo. E aí a gente que trabalha com smart money, você entende o que acontece no preço, você sabe que volume é uma coisa fundamental para o nosso negócio. Você olha o preço abrindo com candles de força, 3 candles de força com volume comprador. Ele tenta fazer uma rejeição aqui nessa região, não consegue perder fundo, né? Tem o candle engolfado e ele segue com mais força. O que a gente tem aqui, ó? Um rally, base rally. E o que acontece depois? Ele cria uma região de liquidez, captura essa liquidez aqui em cima, vai até a região da base e dá a entrada, tá? Ah, Emerson, mas se você não quer fazer essa entrada no risco aqui nessa região do order block, você pode simplesmente esperar, porque você tem aqui a entrada ou você tem a entrada aqui no fechamento desse candle de força. Porque aqui eu tenho já um candle de força que mudou o patamar do preço. E aí o que acontece? Claro, né? Aí você vai entrar, Emerson, mas aqui o trade não paga 3 para 1. Ele não paga se a gente olha simplesmente o momento. Só que a partir do momento que o preço não consegue romper essa região, faz a mitigação aqui, não perde fundo, o que você tem na tua cabeça? Qual que é o próximo alvo desse preço? O próximo alvo desse preço, ele é aqui. E o alvo final, olha as linhas verdes aqui, ó, que são as linhas do Buy Side Liquidity. O sistema está me mostrando aonde é que estão as regiões de preço. E olha o que o preço faz. Ele bate na primeira região, volta e vai até a segunda região, volta e sobe e dá o sprint final para chegar onde? Na região de extremidade. Porque aqui eu tenho um order block. Eu desmarquei tudo para ficar mais fácil, tá, galera? Mas ali eu tenho um order block. Então eu tenho buy side liquidity, que vai empurrar o preço até o order block. Aí sim ele começa a ter a reação de venda. Só que isso é complicado, assim, porque a gente começa a olhar, galera, estudar, e o problema são os vícios, tá, turma? Porque assim, ó, é normal todo mundo começar a enxergar problemas e achar que é topo e querer vender. Só que assim, ó, eu preciso deixar um insight para vocês nesse vídeo, que esse é o ponto mais importante do vídeo. Existe um fator que é determinante para você entender qual é o movimento do preço. E esse fator, ele se chama
Fair Value Gap. Toda vez que o preço começa a se movimentar com Fair Value Gap, você começa a entender que você tem força naquele sentido, né? Aí vocês vão dizer, Emerson, mas você tem aí Fair Value Gap que passou direto. Exatamente. Porque o que eu quero aqui mostrar para vocês é que, primeiro, nós vamos ter Fair Value Gaps em todos os lugares, né? Você vai poder ter para cima e para baixo. Porém, aonde é que você tem um Fair Value Gap efetivo? É sempre a favor da tendência. Então, se o preço está subindo, fazendo topos e fundos mais altos, eu vou priorizar Fair Value Gaps de compra. Order Blocks de compra. Então, você não precisa ficar com pressa de sair comprando aqui, porque ele fez um topo, ameaçou aqui uma base, fez outro topo mais alto, fez um fundo, fez um topo mais alto e deixou um Fair Value Gap. Aqui eu tenho uma entrada com meu stop abaixo da mínima. E o meu alvo é aonde? Lá naquele topo lá de cima, que é o próximo alvo do preço. Claro, é trade cansativo? É trade longo? Sim, é trade longo, porque o Smart Money funciona dessa forma, né? Então eu tenho aqui, você teria duas entradas aqui, né? Você teria feito essa entrada aqui, nesse movimento aqui, com um stop abaixo, que deu aqui um stop de 300 pontos, né? Um stopzinho caro, digamos assim, para um alvo de 1.075 pontos. É um trade de 3 para 1 de 1.000 pontos. Você está arriscando 300 pontos. Agora você quer arriscar? Teria tomado possivelmente um stopinho aqui, ó. Porque se você entrou aqui e botou stop logo abaixo, o que ele veio fazer? Estopar a turminha para depois seguir o rumo dele, né? Então, assim, e aí vocês percebam que é o seguinte, ó. Ele tem as movimentações, sim. Quando o gráfico está se formando, você começa a olhar esses gaps aqui, você começa a ficar confuso. Aí o preço vem aqui, fecha, dá-lhe esse candle de força, se movimenta, né? E, claro, deu um trade aqui, e até poderia ter sido uma venda de alguém que tenha feito. Claro, eu não tenho característica vendedora aqui, porque é aquilo que eu sempre falo. Independente do lugar onde o preço está, você tem que entender uma coisa. Ele tem um topo, um fundo e topos mais altos. Se esse fundo aqui foi mais alto, eu não vou vender aqui, né? Não é coerente com o Smart Money. Aí vocês veem a importância de você saber. Porque aí o preço faz a estrutura e ele segura nessa estrutura e depois ele explode. Um trade cansativo? Sim, bastante cansativo. É um trade de continuidade porque você tem o movimento de ontem com a continuidade de hoje, né? Aí você pega analisando o dia. Claro, olha o que o preço fez hoje. Você tinha toda essa análise para fazer aqui com base no movimento de ontem. Ele não conseguiu perder esse fundo. Agora, olha hoje, ele abre já num ponto de ajuste com força compradora. Você poderia ter comprado nesse primeiro candle, com o stop aqui embaixo e o teu alvo lá em cima. Então, e aí o que acontece? Na chegada aqui, percebam, ó, aonde que está o erro? Aonde que esse preço fez uma quebra de estrutura? Em momento algum ele quebrou uma estrutura. Vocês vão me dizer, Emerson, mas ele quebrou aqui, depois desse fundo. Quebrou, para ele ter quebrado essa estrutura aí, ele teria que ter parado nesse order block aqui e ter seguido para baixo. Porém, o que você tem aqui nesse movimento que foi feito hoje? Vamos aumentar aqui para vocês entenderem? Olha só, eu tenho
um order block, depois de uma região validada, com uma zona de liquidez aqui, e o preço vem exatamente nele e dá o sprint final. Então você teve um segundo trade, uma segunda opção para você ir buscar essa movimentação, né? Um stopzinho de 200 pontos para um alvo aí de 600, 3 para 1, tranquilamente aqui, ó, saindo nesse topo aqui, que seria um alvo plausível, né? Buscando aí 600 pontos para um stop, deu até menos, né? Não, deu 215, 200 pontos de stop para 600 pontos de alvo. Pagou um trade de 3 para 1, mesmo você achando que ele estava no topo. Porque, de novo, vocês precisam entender que o preço ele busca liquidez. Então, aqui ele está mostrando para vocês que ele não perdeu estrutura nenhuma ainda. Ele só está numa zona de consolidação de liquidez. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem regiões de buy side liquidity em cima ou sell side liquidity embaixo, com pontos de extremidades atrás, esse preço vai ser puxado para perto dessa extremidade. Para depois, ele ainda pode vir aqui, ó, tá chegando numa região aqui de order block e ainda pode dar outra esticada, porque ele ainda não reverteu, né? O problema grande da maioria é o que? É você olhar esse movimento aqui, ó, e já querer adivinhar que é uma reversão. Não, o que eu tenho aqui ainda é um Fair Value Gap. Isso aqui é uma coisa bem forte, que isso aqui se chama Inversal Fair Value Gap. Percebam que tinha um gap no preto e outro gap no branco. Então, eu tenho um gap de inversão. Então, aqui você tem um possível ponto de parada e continuidade desse preço, com o stop aqui atrás. Então, tudo isso faz parte do Smart Money e vocês precisam entender exatamente isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês do Nasdaq hoje. Eu estava mostrando lá no grupo dos alunos. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Ó? Eu estava olhando, eu operei pelo 3 minutos hoje, tá? O que nós temos? Na fora a gente tem uma coisa favorável, que vocês estão vendo esses quadrados, assim, o azul que é a Ásia, o verde que é Londres e o laranja que é Nova York e o vermelhinho é a zona, é a Q-Zone de Nova York, que é o horário do almoço, né? Das 11h30 até a 1 da tarde. Olha o que a gente tem aqui. O preço ele abriu a China e foi buscar a liquidez aqui embaixo. Depois ele voltou a subir e Londres deu continuidade nesse movimento, deixando um topo duplo aqui atrás de um Fair Value Gap nesse Buy Side Liquidity. Olha o que o preço fez aqui hoje. Beliscou ali em cima e depois ele foi aonde? Testar a mínima do dia anterior. Porque ele vai zone to zone. A minha saída foi aqui nesse fundo. Tá? Então, o que acontece? E aqui, ó, é uma coisa que eu mostro para a galera, você não precisa se desesperar, porque isso é uma mudança de característica muito evidente. Olha só, o preço veio, fez a varredura de liquidez no topo, quebrou a estrutura, voltou Fair Value Gap, pavio, nenhum candle fechou acima do Fair Value Gap. Lembrando, Fair Value Gap a gente só invalida quando o candle fecha com o corpo acima, tá? Fechou pavio acima, entrada na perda da mínima desse candle, stop logo atrás e alvo ali embaixo. Deu 560 pontos. Ticks. 2 contratinhos, $560. Então, assim, e aqui depois ele ainda te dá o movimento de continuidade, tá? Claro, aqui eu já não entraria, porque para mim aqui nessa segunda movimentação, e aí eu falo para a galera, né? O Nasdaq tem muito disso, de dar essa continuidade forte, mas para mim aqui a entrada seria nessa região aqui, teste desse fundo
pelo menos, tá? Se ele voltasse aqui, aí sim você teria uma nova entrada até a mínima do dia. Como ele não teve força nem de subir, aqui seria muito barato para entrar, por isso que foi só essa daqui. Então, galera, vocês entendam que quando vocês começam a entender a movimentação do preço e a respeitar o que acontece nele, ele é muito favorável. E olha aqui que interessante, ó, ele quebrou a estrutura, deixou o que aqui, ó, Fair Value Gap. Olha o tanto que o preço segurou nesse Fair Value Gap e deu mais uma venda até o Sell Side Liquidity. O que ele veio fazer? Violou a mínima e varreu a liquidez dessa mínima aqui. Tá vendo? E ainda assim foi um tradezinho de tarde, né? Meio-dia aqui, horário de Nova York, nosso de 14 horas. Lembrando, né? O meu TradingView fica no horário de Nova York, não fica no nosso horário. Então você teve aqui uma possibilidade aqui, ó, nos 50% do Fair Value Gap, com o stop logo atrás e o alvo no fundo, testando o último fundo. Um trade de mais 586 ticks para um stop de 200. Pagou praticamente 3-1 nesse tradezinho de fim de tarde aí. Então vocês entendam que sempre vai ser mais fácil operar a favor da tendência. Operar a favor da tendência é muito melhor. E aqui, o que acontece? Qual que é o movimento esperado agora? Nós temos aqui, ó, esse order block, e eu tenho esse Fair Value Gap do 15 minutos aqui atrás, né? A expectativa agora, quando o mercado fechar, pode ser que a China leve esse preço até lá em cima, para depois ou Londres seguir subindo para testar essa linha azul aqui, que é a máxima de ontem, né? E a máxima de hoje vai ser aqui, ou seja, eu vou ter liquidez de hoje para ir até o ponto de anteontem, que é um teste. E aqui, quando a gente tira o zoom, vocês vão entender. Deixa eu só tirar aqui e botar no 15, ó. Quando vocês tirar o zoom, vocês vão entender que ele nada mais está fazendo do que um pullback depois de um choque. Topo, fundo, choque, voltou, região de liquidez do fundo para dar-lhe a segunda pernada. Visto que aqui ele já fez o sweep. Então, se ele fez esse sweep aqui e fez o choque no time frame maior, ele tem... Lembrando, eu tenho 2 pontos de liquidez para buscar. Então, ele já teve essa consolidação aqui. Provavelmente ele deixa a consolidação aqui, escorrega mais um pouquinho até essa região aqui, para aí sim depois, quem sabe, dar essa compra. Então, essa é a análise macro. Tudo isso baseado no quê? Nos pontos de liquidez. Então, turma, tá vendo como vocês precisam entender definitivamente isso? Eu já venho falando para os alunos e venho falando há horas. O mercado ele não é mais só order block, boss e choque, né? Você tem que entender onde está o dinheiro e para onde o dinheiro está indo, né? Qual que é o próximo sentido do dinheiro? Então, aqui eu tenho, ó, um choque que foi feito aqui e levou o dinheiro até esse gap dos 60. Agora ele está voltando. O que que eu tenho aqui para baixo? Vamos colocar no 60? Olha só. Agora eu tenho aqui embaixo o quê? Uma base de liquidez aqui, ó. Então, possivelmente, esse preço tende a vir testar isso aqui antes de testar qualquer coisa. E aí você tem um movimento brusco de queda, né? Onde ele começa com candles fortes e ainda está dando continuidade. Então, provavelmente aqui eu tenho o segundo ponto de consolidação para depois ele fazer o swing e poder vir testar essa região aqui de baixo. Isso é que faz o movimento do preço. Certo, galerinha? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha ajudado vocês de alguma forma. O que eu peço a vocês é sempre que deixem o like, curtam, para que a gente possa aí cada vez mais estar trazendo conteúdo diferente para a turma, tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.